O transe mediúnico. Carlos Abaxeli, espírito de Odilon Fernandes. Mediunidade em estudo. Amigo leitor, com base nas anotações efetuadas em O Livro dos Médiuns por Allan Kardec, emérito codificador da doutrina espírita, passamos a sua apreciação às páginas que aqui se encontram reunidas, fruto de nossas reflexões em torno do tema que, de nossa parte, sempre merece constantes estudos na vida maior. Dentro do natural dinamismo das percepções que se encontram em evolução no espírito imortal, a mediunidade é o sentido que, por assim dizer, polariza todos os demais, ensejando-nos maior e mais profunda conexão com a vida, em suas manifestações que se diversificam ao infinito. Esperamos que nossos despretensiosos apontamentos, muitos deles colhidos na própria experiência do intercâmbio, qual se o médium nos fosse avançado campo de pesquisas laboratoriais, possam ser-lhe úteis. E, assim, ampliar qual tem ocorrido conosco, a compreensão de tão empolgante assunto que, com certeza, há de continuar merecendo a maior atenção de todos os estudiosos sérios, comprometidos exclusivamente com a verdade. Agradecendo a Jesus por mais esta oportunidade de trabalho, rogamos a Ele nos abençoe e guarde em sua paz. Odilon Fernandes, Uberaba, Minas Gerais, 1 de maio de 2009. 1. O transe mediúnico. 223. 1. O médium, no momento em que exerce sua faculdade, está num estado perfeitamente normal. Está algumas vezes num estado de crise mais ou menos pronunciado, é isto que o fatiga e por isto precisa de repouso, porém umas das vezes seu estado não difere sensivelmente do estado normal, sobretudo nos médiums escreventes. O Livro dos Médiuns, capitão 19, papel do médium nas comunicações espíritas. A tendência do transe mediúnico é a de sutilizar-se, ocorrendo de maneira tão natural quanto possível. O desgaste orgânico, pois, tende a se mostrar cada vez mais discreto, a não ser nos médiums em que haja maior dispêndio de energias cedidas à produção de fenômenos físicos. Ao desgaste físico sucede o de natureza psíquica, até que o médium, no intercâmbio com o além, não experimente qualquer declínio em suas forças. Nos médiums evolvidos, o transe mediúnico é fator de sustentação espiritual e física, de vez que o contato com entidades superiores lhes energiza o perispírito. No transe que diremos primitivo, o médium mais doa do que recebe, ao passo que, no superior, ele mais recebe do que doa. O transe mediúnico é igualmente passível de elevar-se, o que acontece na exata medida em que o médium se esclarece e moraliza. A obsessão é exemplo de mediunidade que suga do médium as suas energias vitais. O Cristo, médium divino, dizia que o seu alimento consistia em fazer a vontade do Pai. A mediunidade exercida com equilíbrio é sinônima de saúde e vitalidade. A que se exerce sem responsabilidade é causa de fraqueza e doença. Não há a menor necessidade de que o médium em exercício se mostre em estado de excitação psíquica, com repercussões em seus trejeitos físicos. O médium, portador desta ou daquela faculdade, deve esmerar-se no refinamento de suas possibilidades. Chico Xavier, o maior expoente da mediunidade com Jesus, entrava e saía do transe com naturalidade. Nele, o estado de vigília praticamente não se distinguia do estado mediúnico. Para melhor entendimento do que queremos dizer, permitam-nos exemplificar a enorme diferença entre o médium receber os espíritos na sala de estar de seu psiquismo, para um diálogo educado e proveitoso, e com eles se reunir no quintal de sua cidadela psíquica. O espiritismo, sendo instrumento de educação do espírito, também o é de educação mediúnica. O médium, por seu estado febricitante, não é mais médium do que aquele que atua sem evidência exterior do transe. Ao contrário, os médiums preferidos pelos espíritos esclarecidos são os que se concentram apenas na transmissão fiel de seu pensamento, eliminando reações que, externamente, possam causar estranheza a quem os observa. Mesmo no transe psicofônico, ou de incorporação, o médium, tanto quanto possível, carece procurar controlar-se, para que os sintomas físicos da entidade comunicante não mascarem as suas reais necessidades, desviando a atenção do médium doutrinador, que preferimos chamar de interlocutor, de vez que, de doutrinação, não há nenhum de nós que se dispense. Assim, seja concedendo passividade a espíritos em desequilíbrio ou a instrutores, que o médium se esforce por agir com naturalidade possível no momento do transe, sendo ele mesmo o primeiro crivo sob o qual a entidade desencarnada deve se submeter, a fim de manifestar-se. Médiums existem que,
na ânsia de chamarem atenção para si ou para a suposta autenticidade do comunicado que intermediam, se valendo do transe mediúnico a que se entregam, exagerando os sintomas e sinais. 2. Animismo. A alma do médium pode comunicar-se como qualquer outra, se ela goza de algum grau de liberdade, recobrar suas qualidades de espírito. Capitão 19, papel do médium nas comunicações espíritas, item 2. Os próprios espíritos da codificação, falando sobre o assunto, viram com naturalidade a questão do animismo, que, infelizmente, até hoje é incompreendido por alguns estudiosos. O animismo faz parte do contexto da mediunidade. Diríamos mesmo que, sem animismo, não se tem mediunidade. A rigor, não importa tanto a fonte da comunicação, mas, sim, o seu teor. O médium, em determinadas circunstâncias, pode fazer-se intérprete de si mesmo. Então, disseram os espíritos a Kardec, eles lhes falam como espíritos e não como homens. O consciente do médium pode intermediar informações de seu subconsciente em informações e dramas. Na psicofonia simples, o interlocutor pode estar dialogando com uma faceta da personalidade do medianeiro, acoplada, se assim podemos nos expressar, ao psiquismo de um desencarnado com problema semelhante. As possibilidades da mediunidade são infinitas. Médium e espírito comunicante dificilmente agem isolados de outras influências intelectuais. Inclusive, o subconsciente de um, ou mais, dos integrantes da sessão mediúnica pode estar participando ativamente do comunicado. Ousamos dizer que, em Chico Xavier, muitos dos espíritos comunicantes mais não faziam do que colocar em ação o seu subconsciente, com as informações que ele levara consigo do mundo espiritual para a Terra. Dentro desse quadro, perguntamos, o que vem a ser animismo, se não, repetimos, um componente da própria mediunidade? Por outro lado, consideremos que o espírito comunicante também é um ser anímico e, ao mesmo tempo, mediúnico. O espírito que fala ou escreve, enfim, que entra em contato com os encarnados desta ou daquela maneira, o faz com o seu próprio conteúdo intelecto-moral. Quase sempre, ele transmite aos homens a sua percepção do mundo espiritual, que pode estar acrescida ou não do pensamento de outras entidades. Apenas o pensamento de Deus existe por si mesmo, ou seja, se isenta de toda e qualquer influência. O médium que estuda passa a agir influenciado pelo que lê. Em suma, no fenômeno do transe, o médium comparece com o somatório do que existe no seu subconsciente, no do espírito e no dos circunstantes. Em qualquer transe mediúnico, há mais do subconsciente que do consciente. Ninguém pode precisar, no médium, onde termina o animismo e começa a mediunidade. Um comunicado anímico pode ser mais rico que um mediúnico. Foi igualmente por esse motivo que, quando tratou da delicada questão da identidade dos espíritos, Kardec a considerou de importância secundária, em relação ao conteúdo do comunicado. Uma comunicação deve ser classificada como autêntica quando, nela, há mais mediunidade que animismo. A afirmação de Paulo, escrevendo aos Gálatas: já não sou eu quem vive, mas o Cristo vive em mim, é uma afirmação de natureza mediúnica. Esvaziando-se de si, Jesus tomara posse de seu espírito. Eis a essência da mediunidade. Em Paulo, a mediunidade humana é levada à culminância. Todos nos exercitamos a ser médiuns de espíritos, para, finalmente, sermos médiuns do Cristo, que, por sua vez, era médium de Deus. Eu e o Pai somos um. Subconsciente e mediunidade. 3. Como distinguir se o espírito que responde é do médium ou um espírito estranho? Pela natureza das comunicações. Estudem as circunstâncias e a linguagem, e vocês distinguirão. E sobretudo no estado de sonambulismo ou de êxtase que o espírito do médium se manifesta, porque então está mais livre, mas no estado normal é mais difícil. Aliás, há respostas que é impossível atribuir-lhe, eis porque eu lhes digo, estudar e observar. Capitão 19, papel do médium nas comunicações espíritas. O subconsciente exerce um papel preponderante na mediunidade. Ele, por assim dizer, é o arquivo de consulta do espírito comunicante nas manifestações intelectuais. Quando o espírito esbarra na incapacidade intelectual do medianeiro, que nada ou pouco lhe oferece em termos de subsídios, ele se depara com um obstáculo intransponível. Os comunicados truncados ou que careçam de desenvolvimento lógico têm no subconsciente do médium a sua causa. Pedimos vénia para ilustrar esta abordagem com a experiência vivenciada pelo médium Chico Xavier, quando trabalhava na recepção da obra Nosso Lar.
Em determinado trecho da narrativa, temendo estar mistificado por um espírito, em suas descrições da cidade espiritual, o médium paralisou as suas atividades de recepção. Foi necessário que o autor desencarnado da referida obra providenciasse, em estado de desdobramento lúcido, a visita de Chico a nosso lar. A personalidade mediúnica, dotada de discernimento, com o intuito de preservar o próprio equilíbrio, costuma repelir qualquer informação que atente contra o bom senso do já conhecido ou que se traduza por perigosa novidade ante o já sabido. Dentro do contexto acima é que se encontra a dificuldade de certos medianeiros na recepção de datas, nomes, apelidos e outros detalhes de identificação por parte da entidade manifestante. Até certo ponto, André Luiz, na escrita mediúnica de Nosso Lar, contou com a docilidade do instrumento de que se valia, porém, ao fazer inédita abordagem para o psiquismo do médium, experimentou imediata rejeição. Poderia o autor espiritual de a obra citada ter continuado a revelia do médium? Eis a pergunta que, naturalmente, se impõe. Respondemos que sim, porém não sem constrangimento à vontade do intermediário encarnado, o que caracterizaria a obsessão. Ou, então, com a sua anuência irresponsável, que significaria a leviandade. Vejamos que, de fato, espírito e médium são chamados a trabalhar em regime de parceria consciente, um suprindo as possíveis limitações do outro. Já tivemos oportunidade de dizer a Lures que se o espírito deve se preparar para o médium, pela mesma razão, necessita de se preparar para o espírito. À época das mesas girantes, o trabalho do intercâmbio, quase todo ele, corria por conta dos espíritos. Daí, a grande dificuldade material que precisava ser vencida e o imenso dispêndio de energia, tanto da parte do médium quanto do espírito. Quanto maior volume de informações o médium armazenar em seu subconsciente, maior facilidade a entidade comunicante encontrará para se expressar. Geralmente, o espírito que se manifesta, seja ele qual for, entra com a ideia e a emoção, relegando ao medianeiro a tarefa de revesti-los com palavras. Por esse motivo, o vocabulário em que uma comunicação é verbalizada, seja por meio da escrita ou da palavra oral, pertence mais ao médium que ao espírito. O escrúpulo do médium, por temer estar mistificando algo que o valha, somente se justifica quando ele próprio não se encontra seguro de qual é a sua verdadeira intenção no exercício da mediunidade. 4. Produção mediúnica e anímica. 5. As comunicações provindas do espírito do médium são sempre inferiores às que poderiam ser dadas por espíritos estranhos. Sempre não, porque o espírito estranho pode ser de ordem inferior à do médium e por isso falar menos sensatamente. Vemos isto no sonambulismo, porque aí, o mais das vezes, é o espírito do sonâmbulo que se manifesta e que diz, contudo, algumas vezes, coisas muito boas. Capitão 19 Papel do médium nas comunicações espíritas. Existem companheiros que, não raro, no anseio de serem médiums, acabam por anular a própria capacidade de produzir intelectualmente para a doutrina. Expliquemo-nos. Nem sempre o exercício da mediunidade ostensiva é superior à condição pessoal do espírito que se encontra encarnado. Abdicando de falar ou de escrever por si mesmos, segundo o conhecimento que possuem, muitos se reduzem a médiums de insignificante produtividade. Tentemos esclarecer mais o que dizemos. O espírito encarnado, sob influência apenas da inspiração, pode ser mais útil a causas sem que, para tanto, necessite abraçar a mediunidade, tornando-se intérprete específico dos desencarnados. Há quem deixe de ser excelente articulista para ser limitado médium psicógrafo. Outro renuncia ao verbo brilhante, que soa em seus lábios com proveito real para todos, pelo capricho de ser rotulado médium, qual se a condição mediúnica fosse superior à de tribuno. Outro, ainda, despreza a mediunidade de cura pela simples imposição das mãos, para complicar-se como medianeiro de intervenções cirúrgicas espetaculosas. Se existem espíritos que algo acrescentam ao médium, também existem os que algo lhe retiram. Ser médium em atividade nem sempre é o melhor serviço que se pode prestar ao ideal espírita. E, depois, a mediunidade pode ser exercida de muitas maneiras, sem que, necessariamente, alguém há que se declarar médium para tanto. Allan Kardec, embora não possuísse nenhuma faculdade mediúnica em destaque, pode ser considerado o maior médium da codificação. Autores encarnados são tão respeitáveis no que produzem quanto os desencarnados. A cultura mediúnica não deve ser colocada acima da cultura com predominância anímica, mesmo porque os espíritos, nada mais sendo homens fora do corpo,
possuem os seus inúmeros atavios de ordem intelectual. O crivo sobre o que se origina dos espíritos sempre pertencerá aos homens. Não estamos, com isto, desconsiderando a vocação mediúnica de quem quer que seja. Não obstante, o espiritismo está a carecer de pensadores encarnados que façam, na terra, fermentar as ideias que emanam do alto. Portanto, antes de efetuar a opção de enveredar pelos caminhos da mediunidade, convém que o adepto da doutrina examine em que posto poderá mais bem servir a causa que abraça. Em muita gente sem discernimento e capacidade de renunciar, mediunidade é a medida da ambição pessoal, na busca de fama e notoriedade, o que, convenhamos, colide frontalmente com os preceitos doutrinários mais elementares. Cabe-nos aqui, no entanto, uma ressalva, que os não-médiuns, por se sentirem frustrados em seus anseios pessoais no campo da mediunidade, não se transformem em críticos implacáveis dos que, com enorme esforço, estão lutando para cumprir como dever que lhes compete. Na seara espírita, há espaço suficiente para que todos possam oferecer o seu contributo à construção da nova era, sem que, para brilhar no universo de suas infinitas possibilidades, careçam de empanar o brilho dos outros. 5. O médium como intérprete. 6. O espírito que se comunica por um médium transmite diretamente seu pensamento, ou então este pensamento tem por intermediário o espírito encarnado do médium. E o espírito do médium que é o intérprete, porque ele está ligado ao corpo que serve para falar e porque é preciso uma ligação entre vocês e os espíritos estranhos que se comunicam, como é preciso um fio elétrico para transmitir uma notícia ao longe e na ponta do fio uma pessoa inteligente que a receba e transmita. Os espíritos superiores definiram sem rodeios, é o espírito do médium que é o intérprete. Isto significa dizer que, em todo comunicado, notadamente nos de natureza intelectual, a participação do medianeiro é inevitável. Em nenhum comunicado do mais além, o médium é mera figura decorativa. A sua influência intelecto-moral é decisiva. Assim sendo, que o médium não supervalorize a questão do animismo e tampouco se deixe afetar pela opinião dos que teorizam em demasia a respeito. Cabe ao médium filtrar o comunicado, ou seja, adequar o pensamento do espírito às palavras que o traduzam sem distorções comprometedoras. O médium não é um objeto inanimado. Sendo assim, é natural que haja interferências de sua parte na recepção da mensagem transmitida, interferências, inclusive, que hão de depender de seu estado de espírito quando do momento do transe. Comparemos o pensamento do espírito comunicante a uma substância líquida, água, por exemplo, que se amolda ao vasilhame sobre o qual se derrama. Não importa se a água é servida ao sedento numa caneca de alumínio ou num copo de vidro, ela não pode deixar de ser água, perdendo as suas propriedades. Se, por exemplo, a água se transformar em vinagre, deixará de cumprir com a função de dessedentar. O médium é o recipiente sobre o qual o pensamento do espírito se amoldará, copiando-lhe as mais discretas reentrâncias. Podemos dizer que, apenas em condições de excepcionalidade, o pensamento do espírito chega aos ouvidos humanos sem esta ou aquela distorção. Por esse motivo, Jesus Cristo dispensou medianeiros para sua palavra, preferindo vir ele mesmo para pronunciá-las e vivenciá-las. Aliás, para o pensamento de Jesus, não haveria, como não há, médium humano à altura. Consideremos, ainda, que há interferências negativas e positivas. Médiuns que auxiliam e médiuns que prejudicam. Médiuns que suprem deficiências e médiuns que deturpam. Como, pois, não interferir é quase impossível, o melhor instrumento mediúnico é aquele que interfere positivamente. É o que se torna coadjuvante do espírito, concorrendo, de maneira ativa, para o bom êxito do intercâmbio. Por mais profundo seja o transe, a participação do médium, como instrumento inteligente, nunca é absolutamente nula. Concluímos, então, sem dificuldade, que o médium necessita estudar, oferecendo ao espírito a maleabilidade intelectual que lhe seja possível. Convém esclarecer que os espíritos comunicantes, por vezes, principalmente quando mais elevados, dão preferência a um médium com certa deficiência intelectual, mas que, moralmente, corresponda às expectativas. É que o prejuízo intelectual, neste ou naquele comunicado, é mais fácil de reparar do que o prejuízo de ordem moral. O prejuízo intelectual pode ser reparado com palavras, recorrendo ao dicionário ou até mesmo aos préstimos de um bom revisor, ao passo que o prejuízo moral pode comprometer toda a essência do comunicado. Mais que o seu grau de cultura geral e conhecimento teórico da doutrina,
os espíritos sérios procuram auscultar a intenção do médium. 6. Sintonia e afinidade. Procuram, os espíritos, o intérprete que melhor simpatiza com eles e que mais exatamente traduz seus pensamentos. Se não houver entre eles simpatia, o espírito do médium é um antagonista que traz uma certa resistência e torna-se um intérprete de pouco valor e frequentemente infiel. Capitão 19, papel do médium nas comunicações espíritas. Quanto maior a afinidade entre o médium e o espírito, maior o entrosamento psíquico que entre os dois se estabelece. Em mediunidade, sintonia e afinidade não se improvisam. O médium, para ganhar a simpatia dos bons espíritos, carece de provar a eles a sua sinceridade de propósitos. Os espíritos, de maneira geral, aproximam-se aleatoriamente dos encarnados, mas os espíritos sérios procuram estreitar laços com aqueles que estejam imbuídos dos mesmos sentimentos e intenções. Quase sempre, a simpatia entre médium e espírito, com finalidade de trabalho construtivo no bem, é anterior à encarnação atual. A familiaridade entre médium e espírito é de suma importância para que ambos possam servir em regime de confiança recíproca. Portanto, no transe mediúnico, a combinação fluídica e a homogeneidade das vibrações que ocorrem é consequência de causas mais profundas envolver os seus protagonistas. A conexão mediúnica não acontece instantaneamente e nem pode estar sujeita a constantes interrupções. Podemos dizer que, entre médium e espírito com tarefa a ser desenvolvida, o contato é permanente, sem que, necessariamente, o médium careça de estar em transe. Aliás, o transe mediúnico mais profundo é o que acontece com características de maior naturalidade possível, sem extravagância. Nos quadros obsessivos, por consentimento indireto, tem-se a sujeição de uma mente à outra. Na mediunidade evangelizada, o que se tem é uma anuência bilateral, sem imposição de qualquer espécie. Na obsessão, a insanidade. Na mediunidade, a lucidez. Na obsessão, muitas vezes, o ódio. Na mediunidade, o amor sempre. Quando um médium não corresponde à expectativa do espírito, por mais que este lhe tenha afeição, procura outro. Nesse sentido, é bom lembrar que o médium possui igual direito. Se o espírito contraria em algum aspecto, o médium pode e, mesmo, deve substituí-lo. No exercício cotidiano da mediunidade, o médium, por seu esforço e devotamente, aliados ao conhecimento adquirido, promove uma natural seleção dos espíritos com os quais se permite entrar em comunicação. O espírito mistificador não encontra campo de atuação no psiquismo do médium comprometido com a verdade. Isso não significa que ele não possa ser assediado. Sim, ele poderá ser, como Cristo foi tentado no deserto, mas não oferecerá receptividade. A relação entre espírito e médium, em tudo, é semelhante à relação existente entre duas pessoas encarnadas. Sem verdadeira reciprocidade de sentimentos, a amizade não se solidifica. Mesmo o médium que atua nas sessões de desobsessão, concedendo passividade a espíritos que, por seu intermédio, se manifestam esporadicamente, conta com a supervisão de um instrutor desencarnado que o auxilia na tarefa. Em tais casos, pode, inclusive, ocorrer uma dupla incorporação, ou seja, o médium alberga em seu psiquismo o espírito comunicante, sob o controle direto da entidade espiritual que esteja a tutelá-lo. Este fenômeno, que também poderemos chamar de incorporação assistida, temos ainda a escrita assistida, é mais frequente do que se imagina. Na psicografia de espíritos que redigem cartas aos seus familiares encarnados, o controle, quase sempre, é exercido por espíritos de maior sintonia e afinidade com os médiuns. 7. Médiuns mecânicos. Para uma comunicação inteligente ele, o espírito, necessita de um intermediário inteligente, e que este intermediário é o espírito do médium. Capitão 19, papel do médium nas comunicações espíritas. A participação do médium é sempre indispensável, mesmo nas comunicações de efeitos físicos. Por ele somente, o espírito não consegue varar a barreira das dimensões diferentes e se fazer sentir no mundo físico. Os chamados médiuns mecânicos, ou inconscientes, igualmente participam intelectualmente do fenômeno, conforme dissemos, não são absolutamente nulos. Consciência e inconsciência mediúnica são apenas uma questão de menor ou maior profundidade do transe. Os espíritos esclarecidos preferem trabalhar com médiuns conscientes, porquanto, em semelhante fenômeno, dividindo responsabilidades com o medianeiro, o seu dispêndio de energia mental não é tão desgastante.
A ausência de memória do que se passa no momento do transe não significa estado de inconsciência mediúnica. Os espíritos da codificação, discorrendo sobre a participação intelectual do médium, mesmo nos fenômenos de efeitos físicos, foram claros. O espírito pode dar ao corpo inerte uma vida fictícia momentânea, mas não inteligente. Jamais um corpo inerte foi inteligente. É então o espírito do médium que recebe o pensamento sem o saber e o transmite pouco a pouco, com auxílio dos diversos intermediários. O que está escrito acima nos leva a deduzir, quando, no fenômeno de efeitos físicos, há uma mensagem inteligente, o médium está cedendo para sua produção muito mais que ectoplasma. A inconsciência mediúnica é apenas teórica. Nos fenômenos de tipologia, estudados por Kardec, as pancadas não eram desferidas a esmo, sem uma coordenação inteligente. Sem o saber, além de ectoplasma, do médium emanava uma força intelectual de que o espírito comunicante se apropriava, para, por meio dela, manipular o elemento ectoplásmico. Podemos dizer, pois, que o médium de efeitos físicos nunca é apenas e tão somente médium de efeitos físicos. E através de sua vontade, mais ou menos acentuada e lúcida, que os espíritos utilizam as energias que impressionam a matéria. Em O Livro dos Médiuns, abordando o tema que estudamos, os espíritos escreveram: vocês não se dão bem conta do papel que desempenha o médium, há nisso uma lei que vocês ainda não apanharam. Talvez valha lembrar que, através dos médiuns de efeitos físicos não evangelizados ou não conscientes de sua responsabilidade, os espíritos inferiores promovem fenômenos que chegam até a ser agressivos. É que o ectoplasma, como a força muscular, é uma energia neutra, que também pode ser canalizada para o bem quanto para o mal. Concluímos, portanto, que o médium sempre é responsável pela natureza dos fenômenos que os espíritos produzem por seu intermédio. Um espírito de ordem inferior jamais se materializa pelo ectoplasma de um médium espiritualizado. Se, porventura, o fizesse, ele, sob o controle do médium, permaneceria sem ação. As meninas Baldin, Júlia e Caroline, de 12 e 14 anos, respectivamente, além de excelentes médiums de efeitos físicos, traziam em seu subconsciente recursos intelectuais de que os espíritos da codificação extraíram preciosas informações, para grafar os princípios da doutrina espírita. Enquanto Kardec não surgiu em cena, com o seu gênio extraordinário, o fenômeno das mesas girantes, embora tenha sido o berço do espiritismo, não passava de manifestações levianas. Do ponto de vista intelectual e moral, não existe neutralidade mediúnica absoluta. 8. Passividade relativa. 10. Parece resultar destas explicações que o espírito do médium nunca é completamente passivo. É passivo quando não mistura suas próprias ideias às do espírito estranho, porém jamais é absolutamente nulo. Seu concurso é sempre necessário como intermediário, mesmo nos que vocês chamam de médiums mecânicos. Capitão 19. Papel do médium nas comunicações espíritas. Está claro, em mediunidade, a passividade é sempre relativa. Mesmo nos médiums chamados mecânicos, ou inconscientes, a sua participação intelectual é inegável. Portanto, em hipótese alguma, o médium poderá se eximir de responsabilidade, no que tange à qualidade do fenômeno que, por seu intermédio, se produz. É sua obrigação estudar e aprimorar-se sempre. Assim como o auxiliar designado instrumento cirurgião, o médium é o instrumentador do espírito. Da experiência de um e da perícia de outro, dependem o êxito da intervenção. Se, por exemplo, o médium sente que o espírito deseja desenvolver um assunto que não seja de seu conhecimento imediato, tem ele a obrigação de pesquisar e de se colocar apto. Espírito algum supre a ignorância do médium. Se espíritos de músicos desencarnados se aproximam de determinado médium, com o intuito de proclamar a realidade da sobrevivência por meio de sua arte, o médium, se nada conhece a respeito do assunto, deve procurar estudá-lo. O mesmo ocorre no campo da poesia, da pintura, enfim, nos diversos setores da atividade humana. Os espíritos, respondendo a Kardec, admitiram a existência de passividade apenas quando o médium não mistura, ou seja, não deturpa as ideias que o espírito comunicante deseja transmitir por seu intermédio. Então se deduz, passividade mediúnica é a identificação plena, envolvendo pensamentos, sentimentos e objetivos. Espírito e médium devem estar animados pela mesma intenção. Em mediunidade, igualmente se aplica a lei, semelhante atrai semelhante. Existem médiums que, por interesses pessoais,
Truncam o pensamento dos espíritos, que, ao constatarem o fato, logo os abandonam. Por outro lado, há médiuns que consertam o pensamento dos espíritos. Os espíritos entram com a ideia um tanto obtusa, e eles entram com a sua forma mais clara de apresentação. O médium é como se fosse um tradutor de idiomas. Determinados tradutores podem imprimir a palavra pronunciada ou escrita a um sentido que não era a intenção de seu autor lhe conferir. Consoante circunstâncias e interesses em pauta, uma simples imagem dá aso a múltiplas interpretações. Não há um só comunicado de além-túmulo cujo autor desencarnado, se pudesse, não faria este ou aquele reparo. O próprio médium, com o passar do tempo e a aquisição de maior experiência, filtraria diferente agora o que filtrou no passado. É que médiuns e espíritos evoluem, modificando, a cada dia, o seu pensamento e modo de expressão. Nenhum médium, como nenhum espírito, é infalível. A mediunidade na Terra funciona sob as limitações pertinentes aos seus protagonistas. Medianeiro perfeito, só Jesus Cristo foi entre os homens. Compreendendo semelhantes verdades, Paulo, inspiradamente, grafou, em sua carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 32, os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. 9. Médium intuitivo. 11. Não haverá mais independência no médium mecânico do que no médium intuitivo. Sem nenhuma dúvida e para certas comunicações, um médium mecânico é a preferível, mas quando se conhecem as faculdades de um médium intuitivo, isto se torna indiferente, segundo as circunstâncias, quero dizer que há comunicações que exigem menos precisão. Capitão 19, papel do médium nas comunicações espíritas. Não há distinção entre o médium consciente e o intuitivo. Ambos atuam com plena lucidez de suas faculdades. Aliás, o que em muitos sensitivos se classifica como fenômeno de psicografia, por vezes, não passa de clareaudiência. Não raro, médiuns que, principalmente, falam ou escrevem sob o impulso dos espíritos, apenas registram por telepatia o que lhes é transmitido. Na maioria das ocasiões, o que o espírito deseja transmitir é a ideia, o que lhe importa é a essência de seu pensamento, sendo-lhe indiferente a forma de expressão. Nem sempre, no que se considera o exato momento do transe, o desencarnado está a controlar as faculdades do medianeiro. Pode ser que, mediunizado pelas ideias com que o espírito lhe fecundou anteriormente o psiquismo, o médium se ponha a trabalhar com os recursos intelectuais que lhe dizem respeito, com a finalidade de exteriorizar o pensamento do desencarnado. Acontece, por exemplo, inúmeras vezes, o espírito se entender com o médium fora do corpo, em seus instantes de desdobramento pelo sono natural. Ao despertar, sob a empolgação do diálogo entabulado, na primeira oportunidade de que dispõe, o médium providencia registrá-lo com a clareza possível. Quando entre médium e espírito há afinidade suficiente, o transe chega a dispensar a presença física do espírito no recinto em que o fenômeno se processa. O entendimento intelectual entre espírito e médium em sintonia não se sujeita às questões de espaço e tempo. O transe mediúnico, que transcende dimensões, é atemporal. Na obsessão, mormente na que envolve subjugação corporal, a proximidade entre vítima e algoz é evidente. Obsessão é primitivismo mediúnico. O espírito esclarecido, para comunicar-se, não precisa estar perto. Na comunicação telefônica, os que conversam entre si podem estar, na Terra, a inimaginável distância um do outro e até fora da órbita planetária. Em alguns médiuns, o estado de transe pode, pois, ser quase permanente, sem que careçam estar visivelmente mediunizados. No dia a dia, há muito mais mediunidade entre os homens do que se supõe, mediunidade de desencarnado para encarnado e também de encarnado para encarnado. No grande futuro, a mediunidade será exercida com a naturalidade tal, que todos se valem de seus sentidos físicos predominantes. Por esse motivo, educar a mediunidade significa educar o espírito, fazendo com que ele cresça em sensibilidade. Mediunidade é algo que não se aprende apenas nos livros, a vivência é fundamental. E ninguém vivencia a mediunidade fora do contexto em que foi colocado para servir. Em suma, no que tange a desenvolvimento mediúnico, toda técnica é obsoleta. O melhor médium é aquele que se forja nas lutas e provas da vida, ampliando a sua condição receptiva pelo desenvolvimento de sua capacidade de amar os semelhantes. 10. Mediunidade descrença. O espírito desencarnado ao dirigir-se ao espírito encarnado do médium, não lhe é, ala nem em francês, nem em inglês,
mas na língua universal, que é a do pensamento, para traduzir suas ideias na linguagem articulada, transmissível. Ele tira suas palavras do vocabulário do médium. Capitão 19, papel do médium nas comunicações espíritas, item 15. O médium deve dispensar os espíritos, que por ele se comunicam, de lhe dar uma prova pessoal da imortalidade. A questão da sobrevivência da alma, após a morte do corpo, carece de ser previamente solucionada por ele, sob pena de transformar-se o próprio medianeiro no maior obstáculo ao intercâmbio legítimo entre as duas esferas. A princípio, os espíritos não entram em contato com os encarnados tendo o propósito de convencê-los acerca das realidades da vida espiritual, mesmo porque crer ou não crer é pertinente a cada um. Os desencarnados, em seus comunicados de além-túmulo, por mais convincentes sejam, apenas fornecem subsídios para a crença, que, em última análise, é conquista individual e intransferível. A certeza de que um médium possua da vida, após a morte, se traduz em suas atitudes no cotidiano, ela se reflete em seu modo de viver. Assim, que o medianeiro, seja qual for a sua faculdade, se limite ao cumprimento do dever a que é chamado, procurando não extrapolar em suas atribuições. Pregando em Nazaré, cidade em que crescera, diz-nos Mateus, no capítulo 13, versículo 58, de suas anotações, que Jesus não fez ali muito milagres, por causa da incredulidade deles. Ora, está claro, Jesus não fez muitos milagres em Nazaré, mas os fez, e, mesmo assim, não logrou a adesão da maioria. Testemunhando os prodígios que eram feitos aos seus olhos, por se suporem iludidos, eles não acreditavam. Marcos, no Evangelho de sua autoria, capítulo 3, versículo 21, afirma categórico, e quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. O Cristo, que era o Cristo, sequer logrou, à exceção de sua mãe, convencer os próprios familiares. Os fenômenos das mesas girantes, que empolgaram toda a Europa e América do Norte, resultando na codificação espírita, não foram capazes de subtrair ao comodismo milhares de indiferentes que os puderam presenciar à saciedade. Durante 3 anos consecutivos, Sir William Crookes, um dos físicos mais destacados do século XIX, realizou experiências com a médium adolescente Florence Eliza Cook, observando as frequentes materializações de Katia King, enviando extenso relatório sobre a autenticidade do fenômeno à Royal Society, de Londres, que simplesmente o arquivou, dando o caso por encerrado. Que o médium, portanto, no anseio, por vezes justo, de ser instrumento de crença na imortalidade aos sépticos, não corra o risco de ridicularizar a própria fé. A crença na sobrevivência da alma está feita à maturidade do senso moral e não apenas ao intelecto. Que cada medianeiro se limite a ser o médium que é, convicto de que, no cumprimento regular do dever que lhe cabe, no exercício de suas modestas faculdades, ele estará fazendo a parte que lhe compete pela vitória do ideal. Sobretudo, conscientizemo-nos de que, se a mediunidade consegue sobreviver à dúvida dos que, não raro, dele escarnecem publicamente, sempre sucumbe à fragilidade espiritual de seu portador. De maneira geral, os médiuns, na presente experiência reencarnatória, lidando com as suas faculdades incipientes, estão trabalhando na construção da fé em si mesmos, para, depois, e somente depois, se transfigurarem em elementos de crença para os semelhantes. 11. O médium como obstáculo. 17. A aptidão de alguns médiuns para escrever numa língua que lhes é estranha não proviria de que esta língua lhes teria sido familiar numa outra existência e da qual teriam conservado a intuição. Isto pode certamente acontecer, mas não é a regra. O espírito pode, com alguns esforços, vencer momentaneamente a resistência material que encontra. É o que acontece quando o médium escreve, em sua própria língua, palavras que não conhece. Capitão 19, papel do médium nas comunicações espíritas. No capítulo 19 de O Livro dos Médiuns, que presentemente estudamos, os espíritos se referem, diversas vezes, ao médium como obstáculo ao intercâmbio entre as duas dimensões. Curioso, porque, justamente o instrumento que deveria facilitar tal contato, o médium, de repente, se transforma em empecilho quase intransponível. E vale ressaltar que os espíritos, no capítulo em análise, não estão se referindo ao médium como obstáculo moral, e, sim, material. Em que circunstâncias, pois, os médiuns seriam dificuldade mecânica à livre manifestação dos espíritos por seu intermédio?
Imaginemos um professor ditando palavras a um aluno que ainda não aprendeu a escrevê-las perfeitamente. Mesmo que o professor se disponha a lhe guiar a mão na escrita, a dificuldade, por exemplo, para se redigir um texto mais ou menos longo será enorme. Consideremos ainda alguém tentando falar num idioma estrangeiro a uma pessoa que mal se expressa em português. No máximo, inclusive recorrendo ao auxílio da mímica, conseguirá apenas rudimentos de entendimento. Porque os espíritos abandonaram a cestinha de Vimy, por meio da qual escreviam sem tantas interferências intelectuais do medianeiro, permutando-a pela psicografia. Embora soubessem que a escrita psicográfica lhes criaria outra espécie de embaraço, os espíritos a preferiram às mesas que giravam e às cestas de Vimy, porque a logística do contato era demasiadamente morosa e estafante. O embaraço material a ser superado pelo espírito comunicante está diretamente relacionado a causas de natureza intelectual e biológica. Se não, vejamos. Porque os médiuns psicofônicos, através dos quais os espíritos trabalham com a palavra articulada, são mais numerosos que os psicógrafos? A resposta é óbvia. É que o domínio da escrita pelo cérebro humano é muito mais recente do que a faculdade de verbalizar a palavra. Os órgãos da fonação estão mais adistrados que os reflexos motores que possibilitam ao homem escrever o que pensa. É mais fácil falar do que escrever. Atentemo-nos para quantos médiuns carecem de se preparar, a fim de que se façam instrumentos mais ou menos maleáveis para os espíritos que lhes buscam o concurso. Além da necessidade de se evangelizarem, para que não se tornem obstáculos de ordem moral, carecem de adestramento intelectual e, por que não dizer físico. O espírito que procura um médium para a concepção de telas mediúnicas espera que, no mínimo, ele saiba manejar a paleta e fazer a diferenciação das cores. Outro que, porventura, deseja se expressar no idioma do codificador, objetivando fins particulares que, agora, não nos cabe apreciar, permaneça na expectativa de que o médium, pelo menos, o favoreça com conhecimento básico do francês. Não apenas o moral e o intelecto constituem impedimentos para os espíritos que desejam contatar os encarnados, mas o corpo também. 12. Médium de tarefa. A mediunidade propriamente dita é independente da inteligência, tanto quanto das qualidades morais, e na falta de um melhor instrumento o espírito pode servir-se do que tem à mão, mas é natural que, para as comunicações de uma certa ordem, ele prefira um médium que lhe ofereça menos obstáculos materiais. Capitão 19. O papel do médium nas comunicações espíritas, item 19. O médium com o qual os espíritos contam, para a realização de determinada tarefa, não é aquele que se dedica esporadicamente ao exercício de suas faculdades. O médium indisciplinado, que não estuda e tampouco persevera, esmerando-se no cultivo diuturno de suas possibilidades mediúnicas, procurando ampliá-las, não deve esperar que a espiritualidade superior assuma compromisso sério com ele. Sabemos que são muitos os impedimentos que o médium faceia no cumprimento do dever, mas, por outro lado, não ignoramos a falta de empenho daqueles que se amolentam ante os percalços. Mediunidade, que se traduz por oportunidade de ascese espiritual, não é caminho atapetado de flores para ninguém. Os homens, de maneira geral, não levam em consideração as dificuldades que os desencarnados enfrentam para estabelecer um contato regular com os que se encontram nas lides da experiência física. A ideia que temos é que muitos, equivocadamente, nos supõem desocupados neste outro lado, prontos a atendê-los, ao mais leve estalar de dedos. Parceria mediúnica produtiva se alicerça no esforço recíproco entre encarnado e desencarnado. Os espíritos da codificação foram claros e incisivos que, para comunicações de certa ordem, a preferência recaia sobre os médiuns que inspiram maior confiança. Quantos médiuns inconstantes queixando-se de escassa colheita na seara em que não transpiram? Quantos outros acumularem de exigências descabidas o plano espiritual, sem que quase nada façam para que tenham direito ao que reivindicam? O maior obstáculo material, com que o espírito comunicante se depara, é justamente o não comparecimento do médium às sessões mediúnicas que frequenta. Um exímio pianista, se, mesmo por motivo justificado, se sente compelido a determinado período de afastamento das teclas do piano, praticamente terá que recomeçar como se não fosse mais que um principiante. Um ator que, por esta ou aquela causa, passe longo tempo fora do palco, ao voltar a representar, experimentará os titubeios de quem ainda não aprendeu a se movimentar em cena. Constantes interrupções na sintonia mediúnica acarretam prejuízos de vulto para o exercício da mediunidade. Experimente, por exemplo,
o jardineiro deixar de regar o jardim que espera ver florido na primavera. Médium que, numa semana, é médium e, na outra, não é, assemelha-se a quem quer aprender a escrever ignorando determinadas letras do alfabeto. Enquanto a mediunidade não for levada com a seriedade que requer que dela, no máximo, se poderá colher serão frutos sazonais. Aqui se aplica a lição da parábola da figueira seca, a qual Jesus recorreu para ensinar que o discípulo sincero da Boa Nova deve estar sempre pronto para servir quando for o chamado e não apenas quando lhe convier. É devido à sua inconstância e irregularidade, ou seja, à sua falta de compromisso com a espiritualidade superior, que os médiuns se mostram instrumentos improdutivos. Não se trata de deficiência da faculdade que possuem nem de ausência da indispensável cobertura espiritual que eles vivem a reclamar, mas de franco comodismo e desinteresse de sua parte. 13 Tipo de mediunidade. 21. Acontecerá o mesmo com aqueles que têm uma aptidão especial para o desenho e a música. Sim, o desenho e a música são também modos de se exprimir em pensamentos. Os espíritos utilizam os instrumentos que lhes oferecem mais facilidade. Capitão 19. Papel do médium nas comunicações espíritas. A aptidão mediúnica se revela em cada médium de acordo com a sua capacidade de captar e expressar o pensamento dos espíritos. A rigor, ninguém pode dizer ao médium que ele seja portador desta ou daquela faculdade. Às vezes, por exemplo, ele começa como psicógrafo e, depois, se define como psicofônico, ou vice-versa. O medianeiro não deve cultivar preferência por este ou aquele tipo de mediunidade, fugindo às suas características naturais. Em essência, a base das faculdades mediúnicas de efeitos intelectuais é a mesma, não diferindo substancialmente uma da outra. Mediunidade é pensamento a pensamento. Quem enxerga ou escuta os espíritos, os escuta ou enxerga através do pensamento. Os espíritos poetas procurarão um medianeiro que tenha facilidade no campo da poesia. Os espíritos pintores escolherão um sensitivo que possua predisposição para a arte da pintura. Raros são os médiuns que, possuindo múltiplas faculdades, conseguem atuar em todas elas. A faculdade mediúnica predominante absorverá as demais, que, assim, passarão a concorrer pela melhor produtividade da que se destaca. A insatisfação do médium com a faculdade de que seja portador, desejando outra que não possui ou, ainda, ambicionando a que determinado medianeiro exerce, praticamente o anula para a execução da tarefa que esteja ao alcance de suas possibilidades. Infelizmente, muitos médiuns, dotados de excelentes recursos medianímicos, digamos, menos dados à publicidade, complicam-se por não se contentarem com os discretos, porém úteis talentos que lhes foram confiados. Mediunidade mais ampla é sinônimo de sensibilidade que se amplia. Não nos esqueçamos de que a faculdade que Jesus mais exercia em seu ministério divino era a da cura. Ele ressuscitava os mortos, fazia andar os paralíticos, devolvia a visão aos cegos, curava obsedados, por meio da simples imposição das mãos. O Senhor endossava com as mãos a excelência da mensagem que verbalizava. A importância, pois, do médium em serviço não está na espécie da faculdade mediúnica que exerça, e, sim, nos frutos que advenham de seus esforços. Discreto dom mediúnico trabalhado com amor vale mais, para a doutrina, que a mais expressiva faculdade exercida com vaidade e personalismo. Ansiando por incorporar espíritos, poucos são os que se lembram de incorporar as lições de Jesus no cotidiano, transformando-se em exemplos vivos do Evangelho. Querendo psicografar livros, raros os que se dispõem a grafar, com a própria vida, as noções que despertam as consciências secularmente adormecidas. Médiuns de espírito se multiplicam em toda parte, todavia médiuns do Cristo no mundo continuam sendo muito poucos. E são justamente estes últimos os detentores das mais preciosas e nobres faculdades postas a serviço da crença na imortalidade entre os homens na Terra. 14. Mediunidade e desenvolvimento. 23. Porque o homem que tem um talento excepcional numa existência não o tem numa existência seguinte. Não é sempre assim, porque frequentemente ele aperfeiçoa numa existência o que começou numa precedente, mas pode dar-se que uma faculdade transcendente adormeça durante um certo tempo para deixar mais livre uma outra para se desenvolver. É um germe latente que será encontrado mais tarde do qual ficam sempre alguns traços ou pelo menos uma vaga intuição. Capitão 19. Papel do médium nas comunicações espíritas. A mediunidade é um sentido que, embora esteja a despontar no psiquismo humano de algum tempo para cá,
Nele se encontra em desenvolvimento desde eras remotas. Por assim dizer, quais todos os seus demais sentidos, a mediunidade, em estado latente, existe no espírito desde a sua criação. Conforme sabemos, a condição mediúnica independe de raça, sexo, religião ou qualquer outro estado discriminatório entre as criaturas. O espírito é naturalmente dotado de percepções medianímicas que tendem a se ampliar ao longo de suas experiências na reencarnação. O próprio princípio inteligente revela, na espécie animal em que evolui, uns mais que outros, sensibilidade aguçada que, nele, é o esboço de futuras faculdades também ditas paranormais. Portanto, reafirmando, a mediunidade é um sentido extrasensorial que se encontra em aperfeiçoamento gradativo e não já em desenvolvimento completo em quem quer que seja. Todo médium humano, encarnado ou não, está em processo de desenvolvimento, não havendo mesmo um só que nada mais tenha o que acrescentar às suas percepções. Aliás, diga-se de passagem, em matéria de mediunidade, agora que o homem está saindo da caverna, toda faculdade mediúnica é suscetível de burilar-se quase ao infinito. Dentro do exposto, é legítimo concluir que médium, a cada existência, tende a ser mais médium do que foi na anterior. Quando indagados sobre o que haveria de ser, ao desencarnar, Chico Xavier, o maior fenômeno mediúnico da história, respondia: se o senhor me consentir, serei médium. A resposta do grande medianeiro não apenas colocava em evidência a sua modéstia e humildade. Ele sabia que a mediunidade, sendo uma consequência evolutiva, é condição para sempre. É claro que aquele que não faz bom uso de suas faculdades medianímicas pode vir a tê-las transitoriamente suspensas, quando não degeneradas em lamentáveis quadros obsessivos de curso mais ou menos longo. Aqui, igualmente, se aplica a advertência do Cristo: se a vossa mão ou o vosso pé vos é objeto de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. Melhor não se ser médium ostensivo numa encarnação do que, sendo, se comprometer devido à leviandade no trato com as coisas do espírito. Toda a mediunidade no médium mais completo que se conhece é somente comércio de mediunidade. Assim sendo, ninguém se julgue dispensado de estudar e aprender sempre. Através do exercício perseverante da mediunidade é que o médium, um dia, chegará a ser o que pretende, ou seja, médium de fato para melhor servir aos propósitos divinos. Se os sentidos físicos estão em desenvolvimento há milênios sem data, continuando a se aperfeiçoar quais os demais órgãos que constituem o corpo, de quantos milênios a mediunidade, como percepção de natureza espiritual incipiente, necessitará a fim de que, pelo menos, possa vir a ser utilizada com a espontaneidade que o homem ouve e enxergue os seus semelhantes. 15. Mediunidade e culto no lar. Ponto. Nada é mais antipático ao espírito do que as provas às quais ensaiamos submetê-los. Os espíritos superiores a elas não se prestam jamais e afastam-se logo que entramos neste caminho. Tanto se comprazem nas coisas úteis e sérias quanto lhes repugne ocuparem-se de coisas fúteis e sem finalidade. Capitão 19, Papel do médium nas comunicações espíritas, item 224. O médium, seja ele qual for, deve primar pela seriedade, não subordinando as suas faculdades ao diletantismo próprio ou de outrem. Os espíritos superiores não se submetem à curiosidade de quem não deseja comprometimento com a causa. Infelizmente, são muitos os que perdem precioso tempo com sessões mediúnicas particulares, realizadas em casa, apenas para atender os próprios caprichos. No máximo, o que os participantes de tais reuniões conseguirão, será a manifestação de um espírito familiar que consigam atrair, compadecido, muitas vezes, de sua ingenuidade. Com as múltiplas ocupações que têm no mundo espiritual, os espíritos esclarecidos não estão disponíveis aos que anseiam por crivá-los de indagações levianas e sem proveito geral. Inúmeros espíritos, prevalecendo-se da falta de discernimento dos encarnados que os evocam, fazem-se passar por veneráveis figuras do espiritismo, sem que, no entanto, sejam elas mesmas. Envaidecidos, então, pelo suposto contato mediúnico com que se sentem distinguidos, os integrantes deste ou daquele grupo familiar se permitem ludibriar por semelhantes entidades que agem sem o menor escrúpulo. Muitos quadros obsessivos começam assim, partindo do médium incauto e se propagando entre os que, não querendo responsabilidade e trabalho, procuram um diálogo descompromissado com os habitantes do invisível. Existem casos de fascinação que, não raro, se estendem por longos anos, escravizando mentalmente os que, por não estudarem a doutrina,
Dão excessivo crédito à palavra dos espíritos que se autodenominam mentores ou que se comprazem em serem considerados tais. Não é aconselhável, pois, que, no culto do evangelho no lar, os espíritos se comuniquem de maneira sistemática, notadamente na presença de crianças, adolescentes e mesmo adultos destituídos de maior experiência no trato com os desencarnados. Mediunidade é para o centro espírita, em reuniões específicas e regulares, com a dupla finalidade de esclarecimento dos espíritos inconscientes da sua situação de desencarnados e terapia para os encarnados necessitados de mais amplo equilíbrio espiritual, quando lhes é dado ouvir a lúcida palavra dos instrutores. Com todo o respeito que devemos aos que se dedicam a outros campos das percepções extrasensoriais, a mediunidade espírita não é para ser exercida como quem se dispõe a ler cartas de baralho ou realizar incursões nos caminhos além da morte, com o único propósito de solucionar questões concernentes ao imediatismo humano. Allan Kardec escreveu com sabedoria: o espiritismo verdadeiro jamais se exibirá em espetáculos ou subirá a tablados de parques de diversões. É mesmo qualquer coisa de ilógico supor que os espíritos venham a desfilar em paradas e se submeterem a investigações como objetos de curiosidade. A não ser para a transmissão do passe e a oração em favor de quem esteja acamado, o médium cônscio de seus deveres deve, sem titubeios, declinar de todo e qualquer convite para participar, sob qualquer pretexto, de sessão mediúnica levada a efeito na intimidade do lar de quem o convide a tanto, sem exceções. Raro é o médium que, estando encarnado, estaria aparelhado para se prestar a sérias e exaustivas pesquisas em torno de suas faculdades, com o intuito de fornecer aos estudiosos subsídios acerca das realidades da vida de além-túmulo. Sabendo disso, que os médiuns, em geral, se limitem a cumprir com o abençoado dever que lhes cabe, como humildes operários do reino de Deus, ora em construção sobre a face da terra. 16. Parceria consciente e responsável. Não é menos pueril dedicar-se a reproduzir estas incorreções, estilo e ortografia, com uma minuciosa exatidão, como vimos jazer algumas vezes. Podemos, por conseguinte, corrigi-las sem nenhum escrúpulo, a menos que seja um tipo característico do espírito que se comunica, em qual caso é útil conservá-las como prova de identidade. Capitão 19, Papel do médium nas comunicações espíritas, item 224. O médium não deve ter o menor escrúpulo em submeter os comunicados que recebe à revisão doutrinária e gramatical. O espírito comunicante se preocupa, acima de tudo, com a essência e não com a forma, que, até certo ponto, pode ser modificada para maior clareza e compreensão do texto. A orientação de Kardec, neste sentido, evidentemente se aplica mais às publicações impressas, sejam em panfletos ou livros. No entanto, depreende-se de suas considerações, que o médium deve ser a sentinela de suas próprias faculdades, exercendo parceria consciente e responsável com os espíritos que se comunicam por seu intermédio. É tarefa do médium revestir o pensamento do espírito com as palavras que considere mais adequadas à assimilação de seu conteúdo. Se não se considerar apto a tanto, não haverá problema algum em recorrer a capacitado revisor. Uma comunicado do mais além não é de todo repreensível no que tange, principalmente, a forma. Existem, por exemplo, médiuns e espíritos prolixos, tornando o entendimento do texto que produzem mais difícil e confuso. Outros, ainda, truncam o pensamento, valendo-se de termos que, quem os lê, necessita estar sempre recorrendo aos préstimos de um bom dicionário. Espírito e médium necessitam primar pela clareza e objetividade na veiculação do pensamento. Palavras excessivamente eruditas não caracterizam um comunicado elevado. Inclusive, pode-se tratar de uma tática de mistificação, o espírito tentando impressionar os leitores pelo emprego de termos complexos, demonstrando falsa cultura e conhecimento doutrinário. O médium carece aprender a interpretar o que vê, o que ouve, o que fala, o que escreve e o que sente. Não tem mesmo importância alguma que, deste ou daquele comunicado, se extraia apenas o conteúdo, descartando o excesso de palavreado, evitando-se a edição de livros excessivamente volumosos que, além de encarecê-los, os torna inacessíveis à leitura da maioria. Não é verdadeira a ideia de que, por exemplo, num texto psicografado, o seu autor espiritual o escreva, palavra a palavra, como um professor submetendo a ditado o aluno de série primária. Coube Allan Kardec, no que os espíritos produziam escrevendo por meio da cesta de Vimy, valendo-se principalmente das faculdades mediúnicas das irmãs Baldin e da senhorita Japet, acrescentar os sinais ortográficos de praxe,
já que os textos assim obtidos se destituíam até de parágrafo e ponto final. Em um comunicado mediúnico, o que não deve ser alterado, sob pena de distorção irreparável, é o teor do pensamento do espírito. O médium não tem o direito de se prevalecer das ideias do espírito comunicante para nelas incutir as suas ideias pessoais. Por esse motivo, ao grafar uma página do mais além, o médium